Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo para vocês e o nosso assunto de hoje vai ser sobre a expressão gênica, também conhecido por transcrição, processamento e tradução. Então a gente vai falar um pouco dessas características destes processos que são extremamente importantes para a produção de proteínas e de alguns tipos de RNAs. Beleza? Então vem aqui que a gente tem uns esquemas bem bacana. Bom galera, aqui a gente tem a expressão gênica. O que é a expressão gênica? A expressão gênica nada mais é do que um gene expressar a sua informação para a produção de proteína ou de tipos de RNAs. Beleza? Mas o que é um gene? Um gene é uma porção do DNA, ou seja, existe o DNA que fica lá no núcleo e esse DNA é constituído de porções menores chamadas de gene. Mas como que é dentro deste gene? Bom, aqui a gente tem três porções principais de um gene, mas especialmente ela tem mais algumas outras regiões que é melhor explicado para genética molecular. Aqui para biologia celular, essas três porções são essenciais. Bom, primeiramente, um gene é constituído de uma área chamada de promotor, de região codificante e de uma região chamada de terminador. O promotor é uma região onde necessita ser conhecida, necessita ser reconhecida para que ocorra a transcrição. Beleza? Então, promotor, região codificante e terminador são porções principais de um gene. Para o processo de expressão gênica, quais são os envolvidos neste processo? Aqui então é o gene, certo? O gene que está contido no DNA, as porções do DNA, é onde ele vai expressar a sua informação para produzir ou proteínas ou tipos de RNAs. Vão ser envolvidos três tipos de RNA: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. São envolvidos aminoácidos. A gente vai ter uma aula de proteínas, mas para agora, a proteína é um polímero, ou seja, é uma molécula grande constituída por porções menores, chamado de monômeros. Esses monômeros de proteínas são os aminoácidos, que o nosso exemplo, essa expressão gênica vai produzir uma proteína, certo? Vai ter atuação de enzimas para realizar o processo e de fatores proteicos ou fatores de transcrição, que são essenciais para a formação do processo da transcrição. Como eu disse, existem alguns tipos de RNAs, eu vou falar aqui para vocês. RNA mensageiro é quem leva a mensagem, ele tem a função de levar a mensagem. Ele, a sua forma estrutural é uma forma unifilamentar. Beleza? A gente também tem o RNA transportador. O RNA transportador é o que transporta o aminoácido. E ele tem essa característica estrutural de folha de trevo. Tudo bem? E a gente tem o RNA ribossômico, que é constituído por duas subunidades. Uma subunidade menor e uma subunidade maior. A função do RNA ribossômico é direcionar os aminoácidos que são trazidos pelo RNA transportador para formar a proteína. E uma característica essencial, quando aparecer a base nitrogenada uracila, estamos falando de RNA. Porque o que muda de DNA para RNA? É a presença da base uracila. Tudo bem? Uma visãozinha geral. Agora a gente entra na transcrição. Beleza? Vamos então começar a transcrição. A transcrição nada mais é do que um processo em que o RNA mensageiro vai transcrever
a informação do DNA. Mas o que é transcrever? É copiar na íntegra a informação que o DNA, que a informação que aquele gene está expressando. Olha, aqui eu tenho o DNA na sua dupla fita helicoidal, certo? E essa porção de azul é o meu gene. E é este gene que vai ser transcrito por esse RNA mensageiro. Ou seja, o RNA mensageiro vai transcrever, vai copiar esta informação e essa informação vai ser mandada lá pelo citoplasma, onde vai ocorrer a tradução. O DNA, pensem como ele é um chefe. Ele só quer ficar dentro do núcleo. Então ele só dá ordens para os seus funcionários. Pensem que o DNA é o chefe e o RNA é o seu funcionário. Então o DNA manda a informação e o RNA é quem faz todo o processo para a produção de proteína ou tipos de outros RNAs. O DNA ele tem as suas bases: adenina, timina, guanina e citosina. A adenina pareia com a timina e a guanina pareia com a citosina. Para o RNA, o que vai mudar? Apenas a troca da timina pela uracila. Então, no RNA vai existir a uracila. Então, a adenina vai se parear com a uracila e a guanina vai se parear com a citosina. Beleza? Bom, eu mostrei para vocês o processo macroscópio entre aspas, mas como que acontece dentro do gene? Bom, dentro do gene, aqui a gente tem aquelas partes que eu mostrei para vocês na outra folha: promotor, região codificante, terminador. O promotor, ele tem uma sequência chamada de Tata Box, que nada mais é do que uma sequência rica em TA, em timina e adenina. O promotor, ele vai ser reconhecido por quem? Por fatores proteicos ou fatores de transcrição. Como eu falei para vocês na outra folha, existem esses fatores proteicos ou esses fatores de transcrição que reconhecem essa sequência Tata Box que está inserida no promotor. Reconheceu a sequência Tata Box, vai chegar uma enzima chamada de RNA polimerase. Essa RNA polimerase vai fazer a transcrição da região codificante. Olhem, uma característica muito importante: o promotor, ele não é transcrito, ele é apenas reconhecido. A região codificante é transcrita, o terminador também é transcrito. Só que o terminador, ele é transcrito, porém não é traduzido. Então, o local, a porção em que contém a informação é a região codificante. É onde vai ser transcrito e traduzido para a produção de proteína. Então, fatores proteicos e RNA polimerase fazem esses processos de transcrição. Outra característica importante é que tanto a transcrição quanto a tradução tem 3 etapas: início, alongamento e término, certo? Então tem o início, o alongamento e o término, tanto para transcrição quanto para tradução. E outra característica para finalizar a transcrição é que ela ocorre dentro do núcleo. Aqui eu tenho uma célula, o seu citoplasma, o núcleo envolto pela carioteca, e aqui no xizinho vermelho é onde ocorre a transcrição. Beleza a transcrição? Então, transcrição, o RNA mensageiro transcreve a informação de determinado gene. Bom, galera, agora antes de entrar na tradução, a gente entra no processo pós-transcricional, chamado de processamento. Aquele RNA mensageiro que foi produzido lá no núcleo, ele é imaturo. Como assim imaturo? Ele é imaturo porque ele constitui de algumas regiões
que não necessariamente vão ser traduzidas. Então essas regiões precisam ser retiradas para que aquele RNA mensageiro fique maduro. Então aqui a gente tem, naquele RNA produzido, contém exons, que são regiões que vão ser traduzidas, e introns, que são regiões que não vão ser traduzidas. Por causa da presença desses introns, é necessário que esses introns sejam retirados, que se juntem os exons para que aquele RNA mensageiro seja traduzido. E para fazer este processamento, são necessários enzimas mais proteínas. A junção de enzimas mais proteínas vai formar o spliceossomo, que é o processo de retirada desses introns. Esse spliceossomo vai fazer um laço chamado de splicing. Esse splicing é que vai, de fato, retirar os introns. Então, olhem, aqui no 1 eu tenho o RNA imaturo, certo? Exons, introns. Aqui no 2 eu tenho exons, introns e exons. Esse intron está sofrendo a ação do laço daquele spliceossomo. E olha a setinha. Saindo o intron. E aqui no 3, esse exon se juntou com esse exon. Então, junta-se os exons. Agora sim, esse RNA mensageiro está pronto para ser traduzido. Então, processamento nada mais é do que a retirada dos introns e a junção dos exons. Beleza? Spliceossomo realiza o laço chamado de splicing.